Então abra aí a sua Bíblia comigo, por favor. Vamos ao nosso texto. O texto é 2 Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Para que a gente possa entrar na história, entrar no contexto, entender com Davi como é que eu posso virar a página de maneira eficiente, de maneira vitoriosa. Porque às vezes eu fico percebendo que alguns de nós até queremos virar a página da vida. A gente tem consciência de que é o tempo, é a hora de virar a página, mas a gente acha que virar a página é só dizer: não, amanhã cedo tudo vai ser diferente, agora acabou. Mas a gente não entende o conceito, como é que a vida funciona, e você acaba se frustrando, e o resultado desse virar a página só de maneira psicológica ou emocional ou na motivação não resolve, e aí o resultado é frustração. A gente fala: mas já tentei tantas vezes, já tentei mudar tantas vezes, já tentei fazer diferente tantas vezes, não deu certo. Mas hoje, no nome de Jesus, vamos aprender com Davi que a gente pode virar a página da vida de maneira eficiente e vitoriosa. 2 Samuel, capítulo 12, aí na sua Bíblia. Vamos iniciar a leitura a partir do verso 1, para que a gente possa compreender um pouco do contexto dessa história e do que Davi vai nos ensinar. A Bíblia diz assim: e o Senhor, isso aí depois daquele episódio do adultério e do homicídio, que está no capítulo 11. E o Senhor enviou Natã. Natã era o profeta. E Natã foi a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe, aí ele conta uma historinha: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre, uma caixa de 36 cores, o outro só com uma caixinha pequenininha de 6 cores, que já tinha recebido do irmão mais velho, já quase no finalzinho. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e os seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia na sua cama, e ele a tinha como filha. A gente faz isso com os animaizinhos de estimação, né? Em casa a gente tem o Black, e o pessoal de casa fica: mamãe Black. Eu, papai não, comigo não. No máximo é tio. Mas essa ovelhinha aqui era tida como filha da família. O verso 4 que diz: e vindo um viajante a um homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Ao ouvir isso, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, acho que Natã chamou Davi e disse: olha aqui no meu olho, tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de seu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e a casa de Judá, e se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto que desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás.
Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã voltou para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia, 7 dias de jejum, de oração, de saco e cinza, sem comer, a criança morreu. E temiam um servo de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não nos dava ouvidos a nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta? Por que mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão, e ele comeu. E disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e chorastes, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão. E ele disse: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu trazê-la de volta? Irei eu a ela, porém ela não tornará a mim. Consolou, pois, Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou, e enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Hoje à noite, querido, Deus nos dará graça, e muitos de nós sairemos daqui com a página da vida virada para melhor, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Ela é a luz para o meu caminho, lâmpada aos meus pés. Eu quero viver a cada dia pela tua palavra. O Senhor sabe como o meu coração se identifica com toda essa história, com todo esse contexto. Eu sei, ó Deus, que na minha vida, assim como na vida de muitos de nós aqui nessa noite, é chegado o tempo de virarmos a página da nossa vida e começarmos uma nova etapa com o Senhor. Ajuda-nos, ministra o nosso coração nessa noite pela tua palavra. Ó Espírito Santo, fala o coração de cada pessoa aqui, Senhor, no nome de Jesus. E que essa seja uma noite de vitória, noite de libertação, noite de restauração, em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda toda a tentativa do inimigo contra a nossa vida. Que nada interponha-se entre a voz do Senhor e o nosso coração. Que nenhuma ação maligna interfira a voz do Senhor ao nosso coração. Eu oro em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém, querido? O versículo nosso está aí no capítulo 12, o verso 20, diz assim: então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Foi para sua casa, pediu pão, lhe deram pão e ele comeu. Esse foi o dia, esse foi o momento, essa foi a hora em que Davi disse: é chegado o tempo de eu virar a página da minha vida. Eu sei que muitos de nós estamos diante dessa situação. É tempo de mudarmos a página da vida. Algumas verdades que eu quero que você entenda sobre as páginas da nossa vida. A primeira verdade é a seguinte: leia comigo lá. O tempo, preste atenção nisso, querido. Alguns de nós dizemos assim: não, eu briguei com o meu pai, eu briguei com a minha mãe, mas deixa para lá, o tempo apaga esse negócio. Engano, querido. O tempo
não apaga situações, o tempo não vira a página da sua vida. Passe o tempo que passar, se essas coisas continuarem no seu coração, e se você não virar a página como precisa ser virada de verdade, com entendimento, com critério bíblico, com critério de Deus, essa página continua te perseguindo, e alguns de nós sabemos muito bem disso. Somos perseguidos por alguns acontecimentos da nossa vida, e ainda que a gente queira se libertar deles, eles continuam, porque nós não viramos a página de verdade, como biblicamente vamos aprender a virar hoje à noite. Então, entenda, o tempo não vira a página da sua vida. Segunda verdade, não. Todos nós temos páginas ruins na história da nossa vida, sim ou não, irmãos? Todos nós temos. Quem pode dizer não? No livro da minha vida só tem páginas com aquele coraçãozinho dizendo a vida é bela. Quem no diário da sua vida ao longo dos seus 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 anos, vou chegar lá, 100 anos, no seu diário não tenha um dia em que você escreveu lá dia traiçoeiro, dia difícil, gostaria que esse dia não existisse. Então não finja que páginas ruins não existem. Elas existem. Mas há uma terceira coisa sobre as páginas da vida que é mais importante do que as duas primeiras. Leia comigo. É possível mudar a página de maneira madura e vitoriosa. Amém, queridos? Nós vamos virar a página da vida de maneira vitoriosa. Você vai virar a página da sua vida hoje de maneira vitoriosa, em nome de Jesus. Você não vai mais carregar o seu passado arrastando atrás de você, sendo um peso morto, impedindo você de caminhar em vitória, porque nessa noite Deus nos dá graça, a gente vai virar a página e dizer: eu começo um novo tempo com Deus hoje, em nome de Jesus. Mas há algumas verdades aí que a gente precisa aprender com Davi então nessa história. Algumas coisas que esse capítulo nos revela, que vai nos ensinar que a gente precisa virar a página com Deus. Aí sim, se você virar a página com Deus, você vai virar a página de maneira vitoriosa. A primeira coisa que eu aprendo é a seguinte: para virar a página, deixe ser confrontado por Deus. Deixe-se ser confrontado por Deus. Você pode repetir comigo? Muitas vezes Deus está falando conosco. Mantenha o seu coração e a sua mente abertos para Deus. Deus fala conosco, meus irmãos, de muitas maneiras. Deus nos fala pelo Espírito, Deus nos fala pelas pessoas, Deus nos fala pela palavra de Deus, Deus nos fala pelas circunstâncias, Deus nos fala no silêncio, Deus nos fala na natureza, Deus nos fala num ambiente como esse, Deus nos fala pela canção, Deus nos fala por um programa, por uma mensagem, Deus nos fala de muitas maneiras, mas é imprescindível que você e eu tenhamos o nosso coração e a mente abertos para Deus. Muitos de nós não viramos a página, porque Deus está nos confrontando e a gente não está entendendo a voz de Deus. Deus está dizendo: José, Antônio, olhe, tem coisas na sua vida que precisam ser confrontadas. E a gente recebe o confronto de Deus e não, deixa isso para lá. Assunto que eu não quero mexer, assunto que eu não quero me envolver. Você precisa ter o seu coração aberto. Seu coração está aberto hoje à noite para o Senhor? Sim ou não, irmãos? Coração aberto. Eu quero ser confrontado por Deus, porque muitas vezes Deus nos confronta, e sempre que Deus te confrontar, presta atenção nisso, querido, sempre que Deus te confrontar, é porque está querendo te abençoar, está querendo te resgatar, está querendo dizer: o caminho que você está é perigoso. Deus não nos confronta como muitas vezes nós nos confrontamos, apenas para dizer: você está errado, eu quero te humilhar, você está errado. Não, quando Deus me confronta, Ele diz: José, ô Zé, como você queira, eu quero você de volta no meu propósito, quero você de volta nos meus caminhos. Então, se Deus confrontar você hoje à noite, é porque Ele está querendo resgatar a sua vida e colocar você de volta no propósito que Ele tem preparado para o seu coração. Segunda lição que eu aprendo nesse texto com Davi: para virar a página da vida, eu preciso o quê? O verso 13 diz que Davi
reconhece a sua condição. A condição de Davi qual era, irmãos? Ele tinha um pecado. Natan vem, conta a história para ele, conta aquela historinha e diz: olha, você pecou contra o Senhor. E Davi diz: eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor. E ele reconhece a sua condição. Agora olhe para mim. A condição de Davi é que ele havia cometido um adultério e um homicídio. Qual é a sua condição hoje à noite? Talvez não seja essa de Davi, mas talvez no seu coração seja mágoa. Talvez a sua situação seja um ressentimento que te persegue, te domina todo dia. O ódio. Talvez seja um desejo de vingança. Traumas, feridas, perdas, traição. Qual é a sua situação hoje à noite? Talvez você tenha sido abandonado, e esse sentimento de abandono te persegue todo dia. Humilhação, violência, abuso. Qual é a sua situação? Talvez você foi defraudado, fracassou, passou por frustrações. Querido, reconheça: essa é a minha condição. Diga até o Senhor: a condição do meu coração é essa. É assim que eu estou, é assim que eu me sinto. Faça como Davi. Se você quer virar a página da sua vida de maneira eficiente e vitoriosa, seja transparente com Deus. Diga: Senhor, é a minha condição. Eu não consigo vencer. O ódio me domina, a raiva me domina, o sentimento de abandono me domina, a vingança me persegue. Eu me sinto frustrado. É assim que eu me sinto. Essa é a minha condição, Senhor. Se você quer virar parte da sua vida aquele de maneira vitoriosa, seja transparente com Deus. Parece uma coisa estranha dizer isso, né? Eu pelo menos acho. Eu preciso ser transparente com Deus. Não, eu preciso ser transparente comigo mesmo. Porque Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há nada que fique encoberto diante dele. Quando Natan confronta Davi o pecado, é só para chamar Davi a responsabilidade, e não para que Davi conte a Deus o que aconteceu. Deus já sabia o que tinha acontecido. Então, quando você e eu precisamos ser transparentes e reconhecermos nossa condição, Deus nos chama a transparência. Deus, essa é a minha verdade, essa é a minha situação. Mas há uma terceira lição que eu aprendo com Davi nesse texto. Para virar a página: arrependa-se de ter permitido que essa situação tenha paralisado você. Você pode pedir comigo? Vamos lá? Qual é a primeira palavra, irmãos? Arrependa-se. Arrependa-se. Querido, em nome de Jesus, Deus hoje nos chama a virar a página da nossa vida, dizendo: Senhor, eu me arrependo pelo ódio, eu me arrependo pela vingança, eu me arrependo pelo ressentimento, eu me arrependo pela raiva, eu me arrependo pelo desejo de ter matado alguém, de que a pessoa morresse, sofresse um acidente. Eu me arrependo. Rompa com orgulho, querido, em nome de Jesus. Rompa com orgulho hoje. Deus nos chama a virarmos a página da vida, mas para virarmos a página de maneira vitoriosa. E para que isso aconteça, eu preciso de arrependimento. Arrependimento. Arrependa-se. Mas há uma quarta lição que eu aprendo com Davi aqui. Para virar a página da minha vida de maneira vitoriosa, além de deixar-me ser confrontado por Deus, de reconhecer a minha condição, de me arrepender, eu preciso ter uma outra atitude. Eu preciso assumir as consequências da minha atitude. Para virar a página de maneira vitoriosa, o que eu preciso fazer? Assuma as consequências da sua atitude. O profeta diz a Natan, quando Natan diz: eu pequei,
Natan diz também, olha como Deus é bom, também o Senhor já perdoou o teu pecado, você não vai morrer, mas a criança que nasceu vai morrer. Todo pecado, querido, tem uma consequência. É uma lei no universo da física e no universo espiritual. Toda uma ação gera uma reação. Davi experimenta a consequência da sua atitude. Então o desafio de Deus para o nosso coração nessa noite é: para virarmos a página da vida de maneira eficiente e vitoriosa, eu preciso ser responsável com aquilo que eu faço. Assumir, olhando no olho de quem eu errei, falhei, dizendo: olha, me perdoe, me perdoe. Falando assim parece fácil, e é fácil dizer num contexto aberto, mas é tão difícil para a gente como marido chegar para a esposa e dizer: querido, eu errei com você. É fácil, irmão? Sim ou não? Só os homens aí. Não, não é fácil. É fácil, irmãos, chegar para o marido e dizer: marido, eu errei com você. É fácil para um pai chegar para um filho de 12 anos e: vem cá, meu filho, baixar e dizer: papai, queria pedir perdão porque eu errei com você. Mas isso é assumir responsabilidade diante daquilo que nós fizemos. E é isso que Davi me ensina. Você errou, reconheça que errou, assuma as responsabilidades do seu erro, assuma as consequências daquilo que você fez. Mas há uma coisa, a sequência imediata disso, que eu acho extraordinário, irmãos. É um negócio que eu pratico há muito tempo, e quero convidar você a praticar também. Então é a nossa quinta lição com Davi. Como virar a página da vida? Busque a misericórdia de Deus para aplacar as consequências do seu erro. Você pode repetir comigo? Quando Davi recebe a notícia de que a criança estava gravemente enferma, o que a Bíblia diz que ele faz? Ele jejua e ora, sem comer, sem beber. Ele ora, ele vai para o seu canto de oração e começa a dizer: Deus, tem misericórdia. E as pessoas vêm a ele e dizem: coma, Davi. Os seus generais vêm: Davi, coma. Ele diz: não quero comer. Você não vai atender ninguém. Ele gasta 7 dias de oração buscando a Deus, clamando, intercedendo. Essa é uma lição extraordinária para você e eu aprendermos. Quando você errar, clame a misericórdia de Deus. No final da sua vida, Davi comete um outro erro. Porque a gente comete o erro de achar. E a voz está ficando meio rouca. Se eu não terminar, pastor, você termina. Segue a ordem aí, vamos em frente. Davi comete um erro. E aí o profeta veio a ele e diz assim: Deus está colocando 3 coisas para você. Consequência. Vai ter que assumir. Você vai ser perseguido pelo teu inimigo. Você vai ser tomado por eles. Ou uma peste vai cair sobre o povo. Ele pensa e diz: eu escolho cair nas mãos do Senhor, porque grandes são as suas misericórdias. Clame a Deus, querido. Se você tem errado, se você tem falhado, se você tem caído, clame a Deus, ore, chore, clame pela misericórdia de Deus, clame pela misericórdia de Deus, clame pela misericórdia de Deus, clame. Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. E a gente aprende com Davi que é possível aplacar as consequências daquilo que a gente faz. Mas aí a gente chega na 6ª lição com Davi. O que eu faço para mudar a página da minha vida de maneira eficiente, vitoriosa? Eu já estou cansado de dizer: amanhã é tudo diferente.
eu venho na reunião de oração, eu busco de Deus, saio daqui com uma palavra de ânimo, quero mudar, mas não consigo. Então Davi me ensina que eu preciso ser confrontado por Deus. Será que não há algo em mim que tem mudança? Preciso reconhecer a minha condição, preciso me arrepender, preciso assumir as consequências das minhas atitudes, clamar pela misericórdia de Deus. Agora, uma coisa importante aqui, querido, nessa história: para virar a página, eu preciso aprender a discernir o tempo de cada situação. Repita comigo: preciso cada situação tem um tempo determinado. Cada situação, 7 dias, Davi vive o tempo da angústia, da dor, da tristeza, do medo, da insegurança. 7 dias de jejum, de oração. Mas ele sabia que aquele seria um tempo. Mais cedo ou mais tarde alguém viria dizer: Davi, a criança sarou. E ele sabia que o tempo havia terminado. Ou alguém viria e diria: Davi, a criança morreu. E ele sabia que aquele tempo teria terminado. Nós precisamos aprender a discernir o tempo. Quantos de nós estamos carregando uma coisa que já morreu há anos e nos arrastando pela vida, simplesmente porque não aprendemos a virar a página de maneira vitoriosa? Aprenda com Davi, que ele aprendeu a discernir o tempo. É tempo de chorar, então chore. A morte alcançou a sua casa, então lamente e chore. A tristeza, a dor, a enfermidade, então deixe doer e diga: está doendo. É tempo de introspecção, então fique na introspecção, pense, reflita. Não finja que você é um super-homem. Pare de fingir que você é uma mulher maravilha. Pare de fingir que as coisas não lhe alcançam, nada lhe atinge. Se você tem vontade de chorar, chore. Se está doendo, diga: está doendo. Mas aprenda a discernir. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Conheço moças que ainda reclamam do namorado que terminou com ela. Era um homem que ela tinha imaginado casar. Ela tinha feito planos, sonhou, se preparou para aquele momento. Mas um dia ele chega e diz: não quero mais. E ela então entra num tempo de tristeza, de perda, de dor. Mas por alguma razão aquela história não passa. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos. Ele me abandonou. Querida, já morreu. O tempo de lamentar já passou. Quando a gente perde alguém querido, a gente vai para o velório, fica lá, presta as últimas homenagens, fica lembrando dos tempos bons ou dos tempos ruins. Um velório é aproximadamente 24 horas, média. Dali a gente sai. Nossa cidade ainda é pequena, a gente ainda tem os cortejos, te acompanha, o caixão está no cemitério, chega lá mais um momento, e a gente tem aquele momento de tristeza, de dor, parece que alguém arrancou parte de nós. Mas quando você coloca no caixão, sepulta, fecha, não dá para você sentar e ficar lá, só saio daqui quando levantar. Vai chegar a hora que você tem que virar as costas e voltar para casa. Não é verdade, querido? É um tempo. É um tempo.
Quem sabe alguns de nós essa noite, nós estamos precisando levantar e dizer: Deus, chega, chega. Esse mal me perturbou até hoje, mas hoje, em nome de Jesus, eu quero virar essa página da minha vida. Até hoje, essa angústia, esse trauma, esse abandono, esse erro, esse fracasso me domina. Mas nessa noite, Senhor, eu quero virar a página da minha vida no nome de Jesus e sair daqui para uma vida vitoriosa. Eu aprendo a discernir o tempo de cada situação. E a gente aprende também com Davi que é tempo de virar a página da vida. Depois da dor, depois do sofrimento, a Bíblia diz que Davi se levantou. Texto lindo. Ungiu-se, mudou de roupa, tomou um banho, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois de um tempo de adoração, ele era um tocador de harpa. Acho que ele tomou um banho, se vestiu, passou um perfume, um Ferrari, um Rexona, passou um desodorante, jogou a harpa nas costas, entrou no templo e disse: bendito seja o nome do Senhor, grande é o Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quem sabe ele nos escreveu ali um dos salmos que nós lemos na Bíblia. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu, tirou-me de um lago de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca. Ele entra no templo e adora, porque ele disse: agora é o tempo de virar a página da minha vida. Hoje é o tempo, querido. Eu quero terminar dizendo algo extraordinário que Deus disse ao meu coração, e é para o seu coração hoje à noite. Se eu virar a página da minha vida sem a bênção de Deus, é um fracasso. Mas eu posso confiar em todo tempo que a graça de Deus pode transformar um fracasso em bênção. Você pode repetir comigo essa frase? Vamos lá? Confie. Aleluia. Vamos repetir de novo? Confie. Pega na mão da pessoa que está perto de você. Vamos repetir juntos de novo. Confie que a graça de Deus pode transformar um fracasso em bênção. Vamos de novo? Confie que a graça de Deus pode transformar um fracasso em bênção. Amém, irmãos? Davi estava fracassado, havia pecado contra o Senhor, cometido um adultério, um homicídio, foi confrontado por Deus. Ele disse: Senhor, tem misericórdia dessa criança, salva, 7 dias de jejum e oração. Deus diz: não, a criança morreu. Quando ele recebe a notícia, ele se levanta, toma um banho, muda de roupa e diz: agora eu estou vendo a página da minha vida. E ali diz a Bíblia, ele vem a Betseba, agora é a sua esposa, ele tem relações com ela agora de maneira abençoado. E o que é que Deus faz, irmãos? Deus dá daquele relacionamento um filho a Davi e a Betseba, e este vai ser o homem mais sábio de toda a história da humanidade. Não houve antes de Salomão, e nem haverá depois dele alguém como Salomão. Jesus chega a dizer: Salomão foi um homem cheio de glória e de poder. Jesus faz referência a ele como um homem poderoso. Reis e rainhas vinham de todos os cantos da terra para conhecer a sabedoria de Salomão. Sabe o que é isso? Graça de Deus. Nessa noite, a graça de Deus está nesse lugar para transformar o que seria fracasso na sua vida em vitória.
Então hoje é dia de virarmos a página e dizer: Senhor, eu creio que todo esse escrito de derrota, de fracasso, de medo, de angústia, de traição, de insegurança, de frustração, de medo na minha vida, estão hoje virados para a glória do Senhor. E o Senhor vai transformar o meu fracasso em bênção. Bênção. Graça de Deus, querido. Hoje é o dia de virarmos a página da nossa vida. Hoje é o dia. Então eu lhe pergunto: você está precisando virar a página da sua vida nesses dias? Talvez não seja um pecado, talvez não seja um adultério, nenhum homicídio, talvez seja o medo, talvez seja a angústia, talvez seja a frustração, talvez seja o fracasso, talvez seja a raiva, o ódio. Hoje é o dia de você virar a página da sua vida. Vamos virar, queridos. Hoje é o dia da gente dizer: Senhor, toda aquela gama de medo, de frustração, de fracasso, de derrota, eu reconheço. Eu já chorei, eu já busquei, eu já clamei, eu já pedi misericórdia, eu já expressei ao Senhor o desejo no meu coração, mas eu quero sair daqui nesta noite, Senhor, com a página da minha vida virada. E quando eu viro a página, irmãos, uma nova história pode ser escrita. Quando eu viro a página da minha vida, estou abrindo uma folha em branco para dizer: Senhor, escreve aí o que está no teu coração para a minha vida. Escreve aí, Senhor. Escreve aí o que está no teu coração para a minha casa, para a minha família. Escreve aí, Senhor, o que está no teu coração para o meu futuro. Eu abro mão de ficar aprisionado ao meu ressentimento. O meu pai que me abandonou, a minha mãe que me abandonou, e porque eles me abandonaram, nada na minha vida dá certo. Mas hoje eu viro essa página e saio daqui para ser alguém produtivo para a glória do Senhor. Deus, durante anos eu tenho ouvido: você nunca vai ser nada, você nunca vai dar em nada, tudo que você faz é errado, você é um fracasso. Mas hoje você vai dizer: Senhor, eu estou aqui para virar a página da minha vida com o Senhor, porque eu sei que em Jesus eu sou alguém especial, eu sou alguém que Deus ama, eu sou alguém que Deus quer usar para a glória do nome dEle. Hoje é o dia, querido. Vamos virar parte da nossa vida. Talvez seja no negócio, talvez seja na sua vida profissional. Você foi enganado por um sócio, você foi enganado por alguém, te passou para trás, e a partir daí a sua vida virou emaranhado, e você não consegue prosperar. E cada vez que aquele assunto volta, você se ressente e diz: eu não consigo avançar, porque até hoje aquela história ainda lateja no meu coração e na minha mente. Hoje é o dia, em nome de Jesus, de você dizer: Deus, eu abandono essa história e coloco nas tuas mãos, porque eu quero sair daqui livre para escrever uma nova história com o Senhor. Uma nova história.